estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier, a nossa segunda semana de tratamento espiritual. Hoje nós continuaremos a estudar a obsessão de forma mais aprofundada do que vimos semana passada. Mas antes de começarmos os nossos estudos, faremos uma prece para sintonizar o nosso coração e a nossa mente.
Então convido a todos a fecharmos os olhos, imaginarmos uma imagem amiga do Mestre Jesus, junto de nós nesse momento de harmonia, nesse momento de paz, e te pedimos, Mestre amigo, que nos auxilie a cada vez mais termos perseverança de lutar, que tenhamos perseverança e vontade de vencer a cada dia que acordarmos. Te pedimos, Mestre amigo, que ilumine as nossas famílias, para que elas possam ser abençoadas através da Tua luz. Te pedimos também, Mestre amigo, para que nós possamos, cada dia que acordarmos, ter mais vontade de estudar o Teu Evangelho, de aprender sobre Teus ensinamentos, e que nós possamos, Mestre, a cada dia mais sermos caridosos ao ver um irmão que necessita de ajuda. Que nós possamos, Mestre amigo, ser indulgentes ao ver o defeito de outrem e não falar sobre ele, pois nós temos que entender que somos tão falhos quanto qualquer outro. Mestre amigo, te agradecemos pela oportunidade de estudo dessa noite. Te agradecemos pelo tratamento espiritual, que com muita fé auxiliará a todos os que estão assistindo e as suas famílias. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Podemos abrir os nossos olhos. E, meus irmãos, hoje, como eu já havia dito, vamos estudar a terapia desobsessiva. Então vamos entender o que é. Não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer pormenorizadamente o processo obsessivo. Então, meus irmãos, para nós que buscamos a cura da obsessão, para nós que estamos buscando nos prevenir de uma obsessão, é interessante que nós entendamos primeiro o que é o processo obsessivo. Nós já estudamos um pouco semana passada e hoje nós nos aprofundaremos ainda mais nesse processo. Se não conhecemos as suas características, jamais saberemos convenientemente como tratá-la. Então, meus irmãos, é necessário que nós entendamos as características do processo obsessivo. O que é um processo obsessivo? Como ele se dá no corpo humano, o processo obsessivo? Então, vamos primeiro entender como nós podemos identificar o processo obsessivo. Aqui nós temos uma imagenzinha de uma pessoa se perguntando, mas como identificamos a obsessão? E aí Sueli Caldas, no livro Obsessão e Desobsessão, nos esclarece. A obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Então, meus irmãos, a obsessão nada mais é do que a escravização temporária do pensamento. Estudamos na semana passada que a obsessão pode ser a obsessão é a inoculação de pensamento vir alheio que nos faz mal. Então, nós observamos que a obsessão é aquele pensamento que às vezes está ligado ao campo do sexo, ao campo dos vícios, ao campo do dinheiro, aquele pensamento que vive se repetindo, vive vindo à nossa mente. E aqui a gente entende mais escravização em que campos? Essa escravização, como eu já havia dito, ela pode se dar no campo dos vícios, no campo do sexo, no campo do dinheiro, do ócio, entre outros. Então, nós observamos que essa escravização, ela se dá tanto por meios materialistas, ou seja, aqueles pensamentos ligados ao material, ao dinheiro, ao vício das drogas, ou então pode ser também através de um vício do nosso pensamento, quando nós estamos sempre pensando em coisas ruins, tendo ódios. Então, a obsessão ela não se dá somente através do materialismo. Como que nós podemos diagnosticar a obsessão? André Luiz, através do livro Estudo de Vida, ele nos diz: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Então, meus irmãos, nós já identificamos a obsessão.
Se nós sabemos que nós estamos tendo problemas com os nossos pensamentos no campo do vício, é interessante que ao fazermos as nossas preces, nós temos que pedir aos mentores espirituais justamente naquele campo. Nós temos que ser humildes, nós temos que entender que nós também somos falhos. E a eles nós temos que pedir que nos auxiliem na nossa caminhada diária a evoluir naquele campo e nos demais. Novamente, André Luiz nos diz: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então, meus irmãos, atentamos para que, ao vermos que nós estamos nos sentindo derrotados, sem motivos aparentes, nos sentimos estressados, nos sentimos com raiva de alguém, sem motivo aparente, é interessante que naquele momento nós entremos em prece, tentemos harmonizar o ambiente, tentemos nos harmonizar para que nós consigamos sair daquele estado de espírito. Como nós podemos identificar a obsessão? Dificuldade de concentrar em motivos otimistas, ou seja, como já havíamos dito, naquele momento que nós estamos sempre pensando em coisas ruins, nos sentindo derrotados, é interessante que nós possamos perceber que aquilo pode ser uma característica da obsessão. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Meus irmãos, uma das maiores formas de nos sairmos de uma obsessão, de nos prevenirmos de uma obsessão, é fazermos leituras edificantes, pois durante aquele momento nos estaremos nos conectando com os irmãos de luz, com os nossos mentores espirituais. Então, sempre que nós não conseguimos nos concentrar o suficiente para fazermos essas leituras, ou então para fazermos nossa oração, é interessante que atentemos que aquilo pode ser uma característica da obsessão. E mesmo que nós não conseguimos nos concentrar 100%, é interessante que mesmo assim tentemos fazer uma prece. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato também é uma característica da obsessão. Pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão para condenar quem não tem culpa. Então, meus irmãos, quando nós estamos assim naquele momento que nós vemos um familiar ou então um amigo, e naquele mesmo momento, sem motivo nenhum, nós já nos irritamos com ele, é interessante que atentemos e sempre que nós nos atentarmos para essas características da obsessão, nós paremos, fazemos uma prece, concentremos no Mestre Jesus e, se possível, tentemos fazer uma leitura edificante. Uma interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Quando nós interpretamos coisas da forma como ela não é. Quando o irmão tenta fazer algo e nós, de forma errônea, interpretamos de forma totalmente equivocada. Hipermotividade ou então a depressão, ânsia de invertir no papel de vítima. Na semana anterior, nós entendemos que nós não somos vítimas da obsessão. Nós que deixamos as portinhas abertas através dos ódios e dos vícios, e o irmão que também tem aquelas tendências chega junto de nós. Então, de forma alguma, nós somos vítimas e busquemos sempre fugir desse papel. Automartírio, teimosia em não aceitar que haja uma influência espiritual consigo. Então, meus irmãos, nós às vezes acabamos pensando que não, isso não é uma influenciação espiritual. E como eu já disse, é interessante que nós nos atentemos para todas essas características descritas acima, porque elas podem nos levar a entender que nós passamos nesse momento por uma influenciação espiritual. Quem é o obsessor? Ele de forma alguma é um monstro saído das trevas. Não é um ser diferente que só vive de crueldades, nem condenado sem remissão pela justiça divina. Nosso irmão Luiz Sérgio, no livro Game Over, ele também nos mostra isso. Nós devemos ter misericórdia. Durante as nossas orações, nós temos que orar pelo irmão que está junto de nós, que por mais que ele não entenda, a misericórdia divina é para todos.
Então, devemos também orar para o irmão que naquele momento está junto de nós, nos atrapalhando a concentração, mas é porque ele ainda não entendeu a grandiosidade de Deus, ele ainda não compreende devido à sua ignorância. Justo disso, devemos entender que devemos fazer as orações para ele também, pois ele, de forma alguma, como eu já disse, é um monstro das trevas. O obsessor, ele é uma pessoa assim como nós. Não é um estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. Então, meus irmãos, novamente, nosso irmão Luiz Sérgio, no livro Game Over, ele também nos traz casos de obsessões que são de espíritos que estão obsediando alguns encarnados e que eles já tiveram ligações em outras encarnações e assim, essas ligações elas perduraram. Então, novamente entendemos que ele não é um monstro e que ele também pode ser alguém que não é estranho a nós. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. Então, meus irmãos, entendamos que aquele irmão que está nos obsediando naquele momento, aquela obsessão ela pode ser fruto de uma relação odiosa que se deu através de crueldade que nós cometemos com o irmão. Então, de forma alguma devemos julgá-lo, pois também temos que nos colocar na posição de falhos, pois assim como eles, nós também somos falhos. E quem sabe aquela obsessão, aquela relação odiosa se deu início em uma ação nossa. O obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibram certamente com nossa participação. Então, aqui isso quem nos diz é Sueli Caldas, e no Evangelho segundo o Espiritismo nós também entendemos que a maldade ela não é um estado permanente do ser. Aquele ser pode estar estagnado, mas como já havíamos dito nas nossas outras aulas, nas nossas outras palestras, é interessante que percebamos que nós estamos numa evolução constante e chegará um momento que aquele espírito que ainda é considerado ignorante se tornará um espírito de luz. Qual o modo de ação do obsessor? Novamente, Sueli Caldas, no livro Obsessão e Desobsessão, nos mostra o exemplo do rádio. O rádio é projetado para que, de acordo com o modo que mudamos de estação no seletor do rádio, passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos, nos emaranhados das ondas existentes do espaço. Então, meus irmãos, os obsessores só se encontram junto de nós através do nosso pensamento, pois assim como um rádio, nós emitimos esse pensamento. E através dessa vibração que nós emitimos, é que os obsessores chegam perto de nós. Então, se nós não queremos ser obsediados, é interessante que nós sintonizemos com pensamentos altos, que nós nos sintonizemos com pensamentos ligados à caridade, à bondade, pois através disso, como já disse o exemplo do rádio, se nós sintonizarmos com coisas boas, apenas espíritos de luz se aproximarão de nós. Qual o modo de ação do obsessor? Por analogia, a uma simples vibração do nosso ser, a um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de emissão mental. Então, se nós estamos pensando em coisas ruins, estamos ligados aos ódios, aos vícios, consequentemente, os seres que estão ligados àquela frequência vibracional se aproximarão de nós. Se, pelo contrário, estivermos pensando no bem, os seres que também estão ligados àquela frequência vibracional se aproximarão de nós. Então, cabe a nós fazermos uma escolha de que pensamentos queremos ter e que pensamentos queremos cultivar. Importância do tratamento desobsessivo, meus irmãos. É remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. E então, meus irmãos, é um remédio. Esse tratamento que nós estamos fazendo durante 3 semanas, ele nos auxilia
a pensarmos em coisas produtivas, em coisas boas. Mas lembrando que o tratamento espiritual, ele não cabe só ao centro espírita. O irmão que está fazendo o tratamento espiritual, também em sua residência, ele tem que cultivar pensamentos bons, ele tem que fazer o culto do evangelho no lar. Através da desobsessão, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros e os insucessos. Obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais impreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Isso quem nos fala é André Luiz no livro Desobsessão. Para alguns recursos espíritas que podem nos auxiliar durante o tratamento espiritual. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. André Luiz, nos domínios da mediunidade, que nos diz isso. O passe é a doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor, acrescido de fluidos espíritos. Então, o passe, que logo após essa aula vocês irão receber, ele é uma transfusão de energias. Então, naquele momento, todos nós estaremos recebendo energias do alto, do Mestre Jesus e dos mentores espirituais. A prece, em todos os casos da obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para promover de seus propósitos maléficos o obsessor. Quem nos diz é Allan Kardec, no livro A Gênese. Então, meus irmãos, quando estiverem sentindo-se fracos, sentindo-se indispostos, é interessante que nós usemos da nossa maior ferramenta, que é a prece, que nada mais é do que uma sintonização do nosso pensamento com o alto. A água fluidificada restaura a harmonia das células em desajustamento. Essas, então, são as nossas ferramentas, os nossos recursos para o tratamento desobsessivo. E agora, para finalizarmos, nós temos uma mensagem de Jesus. Pedi e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedireis. Então, assim como no início nós estudamos, é interessante que nós sejamos humildes e digamos aquilo que nós realmente estamos precisando. E assim, Jesus e os nossos mentores espirituais nos auxiliarão. Meus irmãos, nesse momento estamos finalizando a nossa segunda aula do tratamento espiritual. Agora todos nós participaremos do passe, que já explicamos o que é. Então é interessante que harmonizemos os nossos pensamentos. E, meus irmãos, até mais. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.